Os sintomas do câncer de pulmão, eles são bem conhecidos, mas eles acabam se confundindo com outras doenças. Então vamos começar com os principais. Pensando nos pulmões, a primeira coisa que a gente pode ter é tosse, né, o pigarro do tabagista. Né? Muitas vezes o tabagista fala, olha, eu estou tossindo, mas eu já tenho essa tosse, esse pigarro, não mudou muita coisa. Ou ele fala, olha, eu estou com uma tosse, eu tinha um pouco de tosse e a tosse piorou. Então esse é um sintoma importante. Rouquidão, né? Às vezes a gente como médico conversa com uma pessoa, e vocês também como profissional de saúde, conversa com uma pessoa e já sabe que é fumante, só pelo tom da voz, aquela rouquidão do tabaco. Mas uma piora da rouquidão, né? Os familiares comentando, poxa, a voz dele mudou, a pessoa às vezes nem percebe. Também é um fator, é um sintoma de alerta para câncer de pulmão. Falta de ar, né? Uma sensação de cansaço, de falta de ar, de um pouco mais de cansaço para fazer as atividades, né? Lembrar que falta de ar, a gente chama de dispneia, é um fator de risco importante. E lembra que eu comentei lá no início, tudo isso, esses sintomas, e não fatores de risco, esses sintomas estão relacionados com o quê? Pode ser uma pneumonia, pode ser uma bronquite, pode ser uma alteração cardíaca, né? Uma pessoa de mais idade, com falta de ar, perna inchada, alguma coisa de coração. E muitas vezes é câncer de pulmão. Não é incomum nós recebermos pacientes que no primeiro atendimento fizeram o quê? Trataram para pneumonia. Não melhorou? Demora para voltar no médico, demora para passar no posto, e aí 2, 3, 4 meses depois, a gente vai descobrir que aquilo não era uma pneumonia, e que era, sim, um câncer de pulmão. Então, os sinais e sintomas relacionados aos pulmões, a gente tem que lembrar dos fatores de risco. Né? Se você pegar uma pessoa de mais idade, geralmente o câncer de pulmão acomete pessoas acima de 50 anos. Se você pega uma pessoa de mais idade, que fuma, ou fumou, ou convive com quem fuma ou fumou, né? Todos os fatores de risco que a gente comentou, você começa a pensar, poxa, peraí, está com tosse, não está com febre, não tem catarro. Eu acho que isso não é uma pneumonia. A gente vai ter que investigar melhor se essa imagem que pode aparecer no pulmão é um câncer de pulmão. Outros fatores de risco importantes que não têm relação com as vias aéreas. Uma dor óssea, uma dor no osso, uma dor no tórax que não melhora, já pode ser um sinal de uma metástase óssea. Lembra que o câncer de pulmão, na maioria das vezes, 80 a 90% dos casos, ou seja, 9 em cada 10 pacientes têm o diagnóstico com a doença avançada e já com metástase. E pode ter sintomas não relacionados só com o pulmão. Uma dor óssea que não melhora, uma dor nas costas, uma dor nas costelas. Isso já pode ser um sinal também de câncer de pulmão. Dor de cabeça, cefaleia, tontura, um quadro convulsivo, lembrar da metástase cerebral, também pode ser um primeiro sintoma para um câncer de pulmão. Emagrecimento, perda de peso sem explicação, também é um sinal importante, um sinal importante de câncer de pulmão. E voltando um pouquinho, pensando nos pulmões, a gente tem o que a gente chama de hemoptise, tosse com sangue. A gente comentou um pouco do pigarro do tabagista, e às vezes o tabagista tem o pigarro, aquele pigarro matinal, aquela limpeza pulmonar matinal, escarro matinal, tá sempre lá escarrando de manhã, com aquele escarro mais claro, que não tem nada que chame atenção. Uma hora ele vai lá e escarra e vem sangue. Pode ser laivos de sangue, aquele fiozinho de sangue, ou pode ser um sangue vivo. Isso é hemoptise. E é sinal do quê? De que o pulmão, alguma coisa ali nos pulmões está crescendo e está infiltrando algum vaso sanguíneo como está infiltrando, esse sangue está caindo no brônquio. Ou o tumor está crescendo dentro do brônquio e o vasinho do câncer tá solto ali, está friável, está frágil. É um tecido frágil e ele vai e solta esse sangue e o paciente escarra o sangue, que a gente chama de hemoptise. Então esses são alguns dos principais sinais e sintomas de câncer de pulmão
E lembrar que muitos dos sintomas respiratórios acabam se confundindo com doenças outras benignas respiratórias, pneumonia, um quadro gripal ou uma bronquite, mas lembrar que câncer de pulmão não tem febre, pneumonia tem. Câncer de pulmão, o catarro não é amarelado, pneumonia em geral é. E, portanto, a gente tem que juntar essas informações e pensar no histórico do paciente para pensar e investigar o câncer de pulmão.